Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Recentemente, o prefeito José Fortunati voltou a defender a presença da Força Nacional na cidade para fazer o enfrentamento da onda de criminalidade. Esse tema ele repercutiu de maneira muito forte aqui no plenário da Câmara de Vereadores e, por isso, nós estamos retomando essa discussão sobre a violência na capital gaúcha. Para isso, os nossos convidados são o vereador Cláudio Janta e também a presidente da Associação de Moradores do bairro Menino Deus, Olete Gomes. O senhor e a senhora sejam bem-vindos aqui ao programa. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nós também tínhamos confirmado a presença aqui no debate do vereador Alberto Kopitic, que não apareceu, e também a prefeitura. Convidamos a prefeitura para participar do debate, que não quis participar aqui do programa. Então seguimos com os nossos convidados. Começo aqui com a dona Olete Gomes. Seja muito bem-vinda ao programa, muito bem-vinda ao Porto Alegre em Debate. Então, para dar sequência nessa nossa pauta aqui, presidente, sobre a violência, nós já viemos discutindo isso aqui no programa, mas é uma questão que ela segue permanente na cidade, essa discussão e essa sensação de insegurança que nós temos. Como é que a senhora, como moradora, presidente de uma associação do bairro Menino Deus, vê essa questão da Força Nacional? A senhora acha que isso surtiria efeito? Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Acho muito oportuna no momento em que estamos vivendo. A Força Nacional é um pedido, é um anseio da população, não só do prefeito Fortunati, mas a população acredita que se tivéssemos aqui a Força Nacional, teríamos mais segurança. Perfeito. Nós somos totalmente a favor. Uhum. Como é que está a sensação lá no bairro, né? A gente teve um caso muito emblemático, né, no bairro Menino Deus, né, com a morte e o assassinato do comerciante lá, e o pessoal acabou se mobilizando para fazer passeatas, enfim, pedir mais segurança. Como é que está essa sensação lá no bairro Menino Deus? Sim, exatamente. Nós já realizamos 2 passeatas no bairro. A última ocorreu no dia 26 de outubro, um sábado. Setembro, né? De outubro, setembro, desculpe. É que nós estamos em outubro. Isso. De setembro, com a participação, inclusive, da família do senhor que foi baleado e veio a falecer. E nós notamos que a população está se mobilizando, porque não se trata de sensação de insegurança. Sensação seria um termo, talvez, irreal. A insegurança é um fato e ela é real. Nós não temos, se fala em sensação, não é sensação, ela é real, é um fato e nós estamos sentindo isso na pele. Então, eu acho que está na hora de uma medida mais severa, no caso, a Força Nacional até evitaria muitas mortes, no caso. Tema Vereador Cláudio Janta, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Porto Alegre em Debate. Só para também trazer um tema aqui para a nossa discussão, um tema que veio do final de semana agora, foi um fato que ocorreu na semana passada, mas que se soube agora no final de semana, que também foi uma questão de um tiroteio na Vila Ipiranga, lá que o prefeito também teve que escapar dessa situação, né? Ele estava inaugurando uma praça lá, a iluminação da praça, e acabou acontecendo esse tiroteio. Então é mais um fato, não é, vereador, que traz essa questão e faz a gente se perguntar se a presença da Força Nacional aqui em Porto Alegre surtiria algum tipo de efeito. Olha, eu acho que primeiro o passo, né, eu acho que o governador do estado, eu acho que tinha que ouvir o prefeito, né? É a capital de todos os gaúchos, né? O governador, com total desrespeito, pede para um chefe de poder ligar para um subalterno dele, que é o secretário de Segurança. O secretário já demonstrou total incapacidade para resolver essa questão. Então, acho que o governador teria que trocar o secretário de Segurança, um secretário que, primeiro, ele disse para as pessoas não saírem à rua, né? Que as pessoas não usarem seus carros, né? Quando a nossa cidade é a campeã do Brasil de roubo de carros. E aí ele disse que as pessoas não podem usar o carro. Não é para usar o carro, né? Teve um fato aí que uma pessoa tirou o carro da garagem, da revenda,
né, não tinha feito o seguro ainda, não chegou o tempo, o documento do seguro na seguradora. Ela tirou saída, o carro, na saída da revenda, o carro foi roubado. Ele disse que as pessoas não tinham que andar de carro, não tinham que usar carros. Né. Agora, quando as pessoas saem à rua, são assaltados, eles dizem que as pessoas não têm que sair para a rua. Né. Então, ele diz para os comerciantes, que nesse caso do Menino Deus, que os comerciantes têm que fechar seus estabelecimentos e ter segurança. Aí ele diz para as pessoas ficarem em casa. Né? Eu sofri um sinistro da minha casa, dentro de casa. Né? O comerciante que foi morto estava dentro do seu estabelecimento. Então, o secretário é completamente um pateta na área de segurança pública, apesar de ser um agente de segurança. Né? Então, acho que o governador tinha que trocar. Outra questão muito séria é que o que aconteceu com o prefeito acontece em todos os bairros de Porto Alegre. Né? As pessoas trocam um tiro por coisas bizarras. Né? Isso é uma questão que nós estamos dizendo da questão da segurança pública. Agora tem uma questão de segurança que está acontecendo em Porto Alegre, que é brigas por territórios em Porto Alegre. Né? Brigas por territórios, por disputas por tráfico. E essa disputa está vindo por asfalto. Eu me criei numa vila de Porto Alegre, eu nasci em vila em Porto Alegre, me criei em vila de Porto Alegre e moro numa vila de Porto Alegre. E coisas sempre foram respeitadas nas vilas. Né? Igreja, posto de saúde, idosos, né? Essas coisas sempre foram respeitadas. Né? Isso aí as pessoas sempre respeitaram. E há 2 semanas atrás nós tivemos uma invasão pela 3ª vez do pronto atendimento da Cruzeiro. Com tiroteio, com funcionários feridos, com um absurdo, uma praça de guerra. Né? A outra semana anterior a essa, nós tivemos novamente invadido o pronto atendimento. Então nós estamos vendo menores sendo assassinados, ceifados, tendo suas vidas ceifadas. Se a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul não consegue resolver por ordem e incompetência do seu secretário, porque os nossos brigadianos são o que há de melhor. O que há de melhor. Né? Estão preparados e capacitados. O que falta é comando. A nossa Polícia Civil ela está equipada. Ela está pronta para fazer isso. O que falta é comando. Se não existe um comando, eu concordo com o prefeito da Força de Segurança, tanto que nós protocolamos aqui na Câmara de Vereadores 2 pedidos, né? Uma moção de solidariedade ao prefeito de Porto Alegre por ter se manifestado e pedido à Força de Segurança Nacional e uma moção de repúdio ao secretário de Segurança do Estado que não toma uma atitude. Nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de vidas. Nós criamos aqui na Câmara uma lei que permite aos taxistas usar um botão de pânico. Né? A Secretaria de Segurança, membros da Secretaria de Segurança dizem que é inviável usar essa lei, porque se 6 taxistas apertar o botão de pânico, não tem como atender ao mesmo tempo. Aí nós tivemos, no primeiro atraso de salário que houve, dizendo que os brigadianos não iriam à rua, fariam greve. Isso foi uma mentira, os brigadianos jamais iriam fazer isso. Os carros não saíram à rua porque o secretário não tinha pago o IPVA dos carros da polícia. Então, uma completa incompetência, uma má administração. Então, se o secretário não tem condições de gerenciar a segurança pública, que vem a Força de Segurança Nacional. Ok. Dona Olete, como é que a associação trabalha nesse sentido, até nesse contato com as pessoas no dia a dia lá no bairro Menino Deus, né, para tratar dessas questões e como é que a associação, como é que é essa representatividade da associação até para cobrar do poder público, né, um pouco mais de segurança? Exatamente. Em uma de nossas, foram realizadas várias reuniões, inclusive no salão do Grêmio Náutico Gaúcho, e em uma das últimas, na última precisamente, foi criada uma comissão, foi montada uma comissão com vários moradores, né, que se mobilizaram e formaram o movimento SOS Menino Deus, sob a coordenação do Marcelo Machado, que é um comerciante, teve seu estabelecimento assaltado várias vezes, com grande prejuízo,
A empresa dele é uma empresa que é uma gráfica, onde várias pessoas têm o sustento de suas famílias ali, daquele comércio. Então ele foi grandemente prejudicado. Então foi acertado, foi acordado que o Marcelo, não só o Marcelo, que é uma empresa da Avenida Getúlio Vargas, mas todas as empresas, a maioria do comércio na Getúlio Vargas teve arrombamentos, os comerciantes tiveram muitos prejuízos, pessoas assim completamente inconformadas, desestimuladas, até querendo fechar seu estabelecimento. Então, dessa situação, formou-se o movimento que é do Menino Deus, dos moradores e simpatizantes. A gente, inclusive, convida a Cidade Baixa, que é nosso lindeiro, né, nosso bairro lindeiro, e outros bairros também que queiram participar. Então, o nosso morador, o Marcelo, empresário, ele é o coordenador desse movimento. Então, através do movimento Menino Deus, movimento SOS Menino Deus, é que realiza as passeatas e faz as reivindicações. E o pessoal tem aderido e está sendo bem aceito essa movimentação. Vocês conseguem ter essa interlocução? Sim, e a SAMED, a Associação dos Moradores, a SAMED é parceira, porque nós temos o Conselho de Segurança do Menino Deus, que foi justamente criado dentro da nossa associação, pelos membros da diretoria, do qual eu fazia parte e sou uma das fundadoras. Mas como esse movimento, como essa comissão foi formada justamente em uma das reuniões em que o Conselho organizou, essa comissão então está encarregada de fazer essa movimentação e repassar os pedidos. Por exemplo, quando tem um caso de emergência, já temos um telefone que já chama direto a brigada. Eles têm passado, realmente nos últimos dias a gente nota até que, inclusive na paralisação, a gente estava observamos que várias viaturas andavam pelo bairro, né? Mas isso é algo assim que não pode ser temporário. A segurança é uma coisa que ela deve ser para sempre, né? Porque pessoas circulando, novas empresas surgindo, novos comerciantes. A segurança é uma coisa que não é algo temporário, ela tem que ser fixo, né? E a abordagem também, não sei se você vai chegar lá, Clayton, na abordagem, que eu gostaria até de comentar alguma coisa sobre a abordagem pela Brigada Militar. Né? Perfeito. Em seguida, também é um tema que a gente vai entrar aqui nessa não discussão. Quero me antecipar. Perfeito. Vereador, eu falei aqui na abertura, né, sobre essa questão de que essa discussão ela foi muito forte aqui no plenário também, e um dos que subiu na tribuna para falar sobre isso foi o senhor, né? Então, até a partir daí a gente quis convidar o senhor para trazer a sua experiência. O senhor colocou a sua experiência pessoal ali na tribuna, né? Gostaria que o senhor também pudesse compartilhar conosco, né, que o senhor também foi uma vítima da violência, né, vereador? Sua família, enfim, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Nós estamos com uma dificuldade em Porto Alegre, com um déficit de próximo de 3.000 brigadianos, né? Então, isso dificulta, né? Então, tu tem um ato ali, daqui a pouco aparecem os brigadianos. Eu tive um ato, minha esposa e meu filho ficaram refém lá do povo lá que teve na minha casa por 3 horas e meia, né? Ficaram refém, ameaçados de armas, né? Levaram tudo que tinha dentro da minha casa, ameaçando meu filho o tempo inteiro, né? A minha mulher o tempo inteiro. Aí chega a Brigada Militar com 2 carrinhos, né? Aí eu fiquei ali com eles, de conversa, aí eu olhei os caras com 2 revólver, aí tinha uma espingarda dentro do carro, né? Quais são as condições que essas pessoas têm de enfrentar o que está na rua? Quais são as condições? Né? Sendo que no Pax, as brigas que se vê aí hoje em dia, né, as armas são de alto calibre, armas que a gente vê em filme, isso eu disse na tribuna, né? Armas que a gente vê em filme. Eu acho que a questão ela é mais ampla, eu acho que tem que haver uma fiscalização na fronteira, muito grande na fronteira, entra arma direto na fronteira do Brasil, está aí o nosso Exército, a Polícia Federal. Eu acho que o governo falha e falha muito
O governo arrecada muito e não dá esses subsídios, simplesmente repassa a questão da segurança para o Estado e agora começa a repassar para os municípios. Né? Então tem que dar esse recurso. Ele não pode simplesmente repassar isso. Né? Aí tu vê a Brigada Militar com limitação de balas, tu vê a Brigada Militar com limitação de gasolina, tu vê a Brigada Militar com limitação de contingente, tu vê a Brigada Militar com limitação de armamento e os bandidos, e não é o nosso bandido, isso eu disse também na tribuna, eu acho que é o seguinte, criaram as UPP no Rio de Janeiro, em algumas unidades funcionou muito bem, então, e essas pessoas vieram procurar outro lugar para se instalar, e eu acho que o lugar que procuraram é Porto Alegre, entendeu? Não é os nossos bandidos aqui. Se tu analisar depois da ocupação do Rio de Janeiro, um período de 30 ou 60 dias disso, começou a aumentar a criminalidade de Porto Alegre em padrões estrondosos, entendeu? Estrondoso, né? Um crime diferente do que a gente via em Porto Alegre, bem diferente. Um crime que não leva em respeito nenhum à vida, né? Respeito nenhum à vida, né? Um crime que a gente vê que não é por disputa de boca, de tráfico, é um crime que nunca se viu na cidade de Porto Alegre, um armamento que nunca se viu na cidade de Porto Alegre. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que ver com outros olhos, foi isso que eu disse na tribuna, por isso que é necessário, tipo, a Cruzeiro. Tem espaço dentro do posto da Cruzeiro. Por que não se bota lá dentro uma unidade da Brigada Militar? Por que não se bota ali no pátio da Cruzeiro, então, um container e se bota uma unidade de fato, né? Uma unidade da Força de Segurança Nacional? Se bota ali dentro, de fato. Porque ali não é os traficantes de Porto Alegre. Ali não é os bandidos de Porto Alegre. Ali dá para se ver que a coisa é séria. Quando se usa arma que se vê em filme. De grosso calibre. De grosso calibre, arma que se vê em filme. Né? E não respeito ninguém. Eles atiram na polícia, eles atiram em tudo que passa. Então, eu acho que a situação é séria. E hoje em dia, como o secretário disse que as pessoas tinham que ficar dentro de casa, eu disse para ele que a minha mulher e meu filho estavam dentro de casa. Né? Então, não tem mais lugar nenhum para a gente ficar. A minha esposa e meu filho estavam dentro de casa e eu acho que Deus ajudou. A minha esposa estava anestesiada, tinha vindo de um processo cirúrgico, então ela estava bem calma. Então ela dizia para eles, calma meu filho, não faz isso, não machuca meu filho. Então eu acho que isso Deus ajudou muito, entendeu? Então, mas se não tivesse anestesiada, né? Se não tivesse, né? Então, e isso tem acontecido com várias famílias, relatos diários aqui no meu gabinete naquela semana, né? No meu gabinete naquela semana. Jornalista minha foi assaltado, o rapaz que trabalha no gabinete foi assaltado, o namorado da jornalista foi assaltado. Não tem quem não tem um caso para contar. Não tem quem não tem caso. Isso virou uma geladeira e um fogão. Né? Isso virou uma geladeira e um fogão. Todo mundo tem um caso semanal de assalto. Semanal de assalto. Né? De furto, de roubo, de violência. Né? Furto, roubo, violência. Coisas que as pessoas lutam para adquirir, para conquistar, né? Luto para ter aquilo. E além disso, quando eu volto a falar da União, a União tem uma série de culpas nesse negócio. Nós estamos com 8.600.000 desempregados. Isso é um exército de gente desempregada no Brasil inteiro. Isso está acontecendo aqui, isso está acontecendo em São Paulo. Hoje de manhã vendo os jornais, que é uma desgraça. Eu acho que eu vou parar de ver esse jornal de manhã, porque o cara já acorda com uma carga negativa. Notícia pesada. Só notícia pesada, é inflação, o dólar sobe, o negócio não funciona, o dólar sobe, e é desgraça, e é isso e aquilo. Então, quer dizer, tu já acorda com uma carga pesada, quer dizer, e aí é desgraça, é em Porto Alegre, é desgraça em Santa Catarina, é em São Paulo, é no Brasil inteiro. Então, eu acho que o Brasil tem que se unir num projeto para resolver essas questões. Agora, Porto Alegre, a coisa saiu dos limites. Ela saiu do sério. Com a dona Olete também. O vereador Janta aqui trouxe algumas questões, por exemplo, uma unidade dentro do posto da Cruzeiro, uma unidade da Brigada Militar. O senhor falou também na questão das UPPs no Rio de Janeiro, que daqui a pouco umas deram certo. O que como associação, a senhora propõe assim, nesse caminho de enfrentamento da violência,
dentro exatamente do contexto que a gente está vivendo, econômico, político, social, que dentro dessa discussão que vocês fazem na associação, que poderia ser feito também? Olha, Clayton, eu acho que... Além das abordagens, sim, né, que a claro, senhora colocou. das abordagens. É uma medida paliativa, é algo assim que é temporário. E eu acho que o crime, ele sempre existiu, bandido sempre existiu, e não vai deixar de existir porque vai ter uma OPP. Claro que já dá mais aquele ar de segurança às pessoas que circulam em volta. O que acontece? Como o vereador Janta estava falando, né, o perfil do bandido, do ato, dos ataques, mudou em Porto Alegre e que ele, na visão dele, considera que essa população tenha vindo de outros estados. Realmente, escutei até um comentário, né, no rádio, que como o Rio de Janeiro ele está muito com as UPPs, está fechando cerco, o secretário lá de segurança, que deveria estar aqui conosco, né, está lá, mas desempenhando um bom trabalho, é válido, né. O que acontece? Eles migram. Como o Rio de Janeiro, São Paulo, eles apertam muito, então aquele bandido que lá não está tendo muito território, ele muda para outro estado, eles migram, né? Pode ver que muitos assaltos aqui, a polícia depois verifica a ficha do flagrante, o camarada é de outro estado, né? Não é daqui. Então, isso aí acontece. Agora, eu acho que é uma ajuda, né? Emergencial, porque consertar lá a base, que é o certo, isso aí deveria ter sido feito há, sei lá, 50 anos atrás. Porque não adianta, tu pode ter um batalhão da brigada fazendo o policiamento diariamente e tu chega na delegacia de polícia, não tem o funcionário para atender, porque ele é um só, tem uma fila ali para atender, o brigadiano fica lá com o delinquente algemado, esperando para ser atendido. Quando ele é atendido, o crime que ele cometeu é de menor importância. Então, o brigadiano sai numa porta, o delinquente já tinha saído na outra. Então, começa por aí. Por isso que eu falo que a organização ela teria que ser feita na base. Né? A correção é na base. Se o judiciário também acha que aquele crime que agora estão prendendo apenas por 3 tipos de crime, né? Um é o hediondo, o outro é... Eu não estou lembrado dos outros 2. Sei que o hediondo, sim. Então, aqueles que entram na sua casa, que pulam o muro, que entram pelo telhado, como entraram na associação. Acho que a associação foi arrombada umas 8 vezes pelo telhado. Histórico, né? Então eu acho que seria válido colocar, até para a segurança dos médicos na Cruzeiro, próximo ao posto, você falou, né? Isso, no parque. Eu acho que é válido. Agora, como diz o secretário de Estado da Segurança, o senhor Vantuir Jacini, né, que não há necessidade da Força Nacional, porque a Brigada Militar tem contingente de sobrando. Mas não é isso que se vê no dia a dia. Né? Inclusive, se você tem uma situação que, quando é atendido, o rapaz lá, a pessoa que pergunta se é de emergência. Se liga para o 190, minha senhora, é uma situação de emergência? Olha, eu não sei o que você considera por emergência. Se eu estou ligando para o 190, é porque eu estou numa situação precária, né? De acordo com o secretário, nós vamos fazer que nem na saúde, nós vamos ter fita azul, amarela, né? vai ter por categoria de doença. Atendimento. O senhor já tomou um tiro, então a sua fita é vermelha, seu atendimento é vermelho. Exatamente. Né? Então, até chegar o atendimento policial, você tem aí meia hora, 1 hora. Então, eu não sei onde é que está esse contingente, né, todo. Que a Brigada Militar tem um batalhão suficiente e de sobra para atender esses casos. Então, eu considero assim, é só num caso de chacina, de grande, né, repercussão, até nacional, de repente, que a brigada é colocada no atendimento. Eu gostaria de saber onde é que está... Ela tem um número, né? Se a senhora pegar o montante da brigada, ela tem um número. Sim. Só que o secretário se esquece que nós temos 497 municípios.
E ele tem que pegar esse número de brigadiano e dividir dividir pelo em 497 municípios. Sim, exatamente. Nesses 497 municípios, nós temos municípios de grande porte, né, como Santa Maria, Pelotas, Caxias. E dentro desses municípios nós temos ainda a região da fronteira, né, que tem São Borja, Uruguaiana, né, Santana do Livramento, Bagé. E dentro desses 497 municípios nós temos toda a região metropolitana. Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Guaíba. E dentro desses 497 municípios nós temos Porto Alegre. E dentro desse contingente as pessoas têm folga. Dentro desse contingente as pessoas ficam doentes. Dentro desse contingente as pessoas têm licença. Dentro desse contingente tem os aposentados. É o cobertor dentro curto, desse né? contingente tem os cedidos que estão no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, tem na Assembleia, né? Tem... Então, contingente no papel existe. Agora, nem todos eles são para Porto Alegre, nem todos eles são para a rua. Tem os que fazem a folha de pagamento, tem os que fazem que ficam no depósito, que ficam nisso, que ficam naquilo, na manutenção. Porque o cara que arruma o carro da Brigada Militar, ele é brigadiano. O cara que arruma o computador, ele é brigadiano. Então o contingente existe. Agora, de fato, as pessoas que fazem o policiamento ostensivo tem um déficit no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul inteiro, que chega a mais de 5 mil. Em Porto Alegre, ele vai chegar a 3 mil até o final do ano. Ele está dizendo que vai chamar 2 mil agora. Agora, só imagina, chamar 2 mil, treinar, preparar, qualificar, vão estar pronto quando? E aí agora eles atrasaram o salário dessas pessoas, parcelaram em 2 vezes. Está dizendo que não vai ter dinheiro até o final do ano. Vai ser interessante para alguém arriscar a sua vida para defender a nossa? Tem que ser atrativa a função. A função não está sendo atrativa. Não é atrativo para uma pessoa entrar numa função que ganha lá R$2.000 para arriscar a sua vida. Para ganhar um 38 lá, uma pistola com 10 balas, 15 balas e te vira. Colete obsoleto, gasolina limitada. Né? Então é uma coisa que o Estado tem que dispor mais recursos, tem que dispor, em vez de estar dando reajuste para o governador, para os deputados, né, que foi dado, tem que pegar esse dinheiro e investir para salvar as nossas vidas. Tem que botar esse dinheiro para a gente ver daí o que a senhora disse de fato. Não é quando tem uma passeata no Menino Deus, aí aparece 4, 5 viaturas, o chefe, o secretário de segurança, desloca lá, porque daí vai estar a imprensa filmando. Tem uma passeata no Rubem Berta, desloca a viatura. Dia, né, tem uma passeata na Restinga, desloca. Não, tem que ser dia a dia. A gente tem que ver isso. A senhora anda hoje no centro, a senhora anda na cidade, eu ando muito, a senhora não vê. Antigamente a senhora passava nas avenidas de Porto Alegre, nas esquinas, tinha viatura com gente dentro. Eu passo todos os dias na Nilo Peçanha, tem uma viatura estacionada na frente do Guatemi que é cômico. É só a viatura e quando acaba a bateria eles trocam, porque só fica o giroflex girando. Vazia. Dona Leste, complementa então. Sim. Não, é como o vereador Janta estava falando, né? Esse contingente, ele deve ser diário e não em emergências. Porque o fato seria assim, a situação seria assim, o bandido, ele está de tocaia, ele está ali esperando a oportunidade. Então essa oportunidade, nós, cidadãos de bem, que saímos todos os dias para o nosso trabalho, para o sustento de nossa família, nós não estamos pensando em agredir ou atacar alguém. Nós estamos pensando no nosso trabalho, no filho que você tem que buscar no colégio, no médico que você tem que ir. E o bandido não. O bandido, às 24 horas do dia, ele só pensa em ter lucro com alguém, em lucrar, né, tirar algo de alguém. Então, aquela história do desarmamento, ou armamento, no caso, vamos falar, que cada cidadão deveria ter a sua arma para se defender. Eu não vou sair com a minha bolsa, com o revólver, com a mão dentro da bolsa engatilhado, porque eu não sei qual é o momento que esse delinquente vai me atacar. Né? Eu não sei qual é o momento. Então, de repente, ele me ataca, me leva a minha bolsa, levou meu revólver. Né? Eu sei de muitas mulheres, por exemplo, que têm curso de tiro,
que atiram muito bem, mas eu acho que não sei se isso seria todo mundo andar armado, se seria a solução. Acho que não, né? Okay. E a sensação eu não tenho sensação de insegurança. Eu tenho a sensação real, fatídica, ela é fato, né? Então, eu acho que andar armado seria, assim, até temerário. Por quê? Porque o bandido, como já falei, ele está sempre pronto. E nós não, porque nós não saímos de casa pensando em atacar ou tirar alguma coisa de alguém. Nós saímos completar nosso trabalho e fazer o que a gente tem que fazer no dia a dia. Perfeito. Por isso que eu acho que andar armado até... Também não seria o caminho. Não seria, no meu entendimento. A dona Lete traz uma questão aqui que me chamou a atenção, vereadora, a questão quando ela fala que essa solução também passa pela base. Entendo como base questões de investimentos em políticas sociais também, né? O senhor entende dessa forma também, que é um problema complexo e que precisa de um não só no enfrentamento, o dia a dia cotidiano da violência, mas também uma questão por trás, assim, vereador? A dona Lete, ela diz uma coisa muito importante, né? As pessoas, e até eu queria que, principalmente o vereador Copetti, que estivesse aqui, nós tivemos essa discussão no plenário, né? Porque ele disse para mim, vai nas vilas dizer isso, já até eu vivo nas vilas, tive ontem, sábado, nas vilas de Porto Alegre, aí, que teve eleição para conselheiro tutelar, né? E meus votos são nas vilas de Porto Alegre. As pessoas saem de casa, né? Nas vilas de Porto Alegre, como sai no Menino Deus, como sai no Moinho de Vento, como sai em todos os bairros, as pessoas saem de casa para fazer o que a dona Lete disse, para ir trabalhar, para ir no médico, para ir no dentista, para ir no banco tirar a aposentadoria, para ir buscar um empréstimo. As pessoas saem de casa para trabalhar. Na vila onde as pessoas não saem para ir roubar. Quem sai para ir roubar é bandido. Né? Então isso tem que estar na base. Isso tem que estar lá na escola, tem que estar lá. Eu nasci numa vila de Porto Alegre, cheguei na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Entendeu? Eu nunca saí de casa, meu pai, minha mãe, eles me ensinaram nunca a sair de casa para roubar. Eles nunca me ensinaram a pegar nada que não fosse meu. Né? Isso tem que estar na base, as pessoas têm que saber que serão punidas. Elas não podem saber que, não, se eu roubar, a minha família vai estar ganhando R$800 se eu ficar lá dentro da cadeia. Né? Se eu roubar, não vai dar nada, entendeu? Se eu roubar, não tem cadeia para mim ficar. Se eu roubar, não, sabe? Isso é um absurdo. Tem que estar na base, tem que estar lá no ensinamento. Né? Essas coisas nós estamos esquecendo, nós estamos nos preocupando muito com o direito de quem faz as coisas erradas e esquecendo o direito de quem faz as coisas certas. Né? Eu acho que essas questões nós temos que discutir. Né? Temos que discutir. Aí quando a dona Lete fala a questão do desarmamento, né? Eu acho que hoje em dia eles entram nas casas das pessoas, entram nos estabelecimentos porque eles têm a certeza que ali ninguém tem arma. Eu não sou a favor de andar armado, não tenho arma, não ando armado, não ando nada. Né? Mas eu acho que se eles chegarem no mini mercado e ter a certeza que o dono daquele mini mercado não tem uma arma, e se tiver ele é preso. Olha o que é se um brigadiano se aposenta, e ele não tem o porte de arma, ele é preso. Ele é preso, um homem que serviu a vida inteira, ele combateu o crime. E ele tem que andar desarmado. Ele tem que andar desarmado. Isso é um absurdo. Ele passa a ser um bandido. Um homem que serviu a vida inteira, nos protegeu. A vida inteira ele nos protegeu. Quando ele se aposenta, ele tem um período ali que ele tem validade, o porte de arma dele. Depois ele tem que passar por uma série de exames, que 90% são reprovados, porque é inadmissível. Ele perde o direito de andar armado. Ele vira um bandido se ele estiver armado. Eu sei porque eu tenho um vereador do meu partido em São Luís Gonzaga, que ele é tenente da brigada, e ele foi preso porque estava armado. E tinha vencido o porte de arma dele, foi preso. Isso tem vários brigadianos em Porto Alegre que estão nessa situação. Ele deu a vida por nós, a vida dele por nós. A senhora imagina se um dia um bandido desse passa, olha ali, aquele cara me prendeu, e ele está desarmado, porque não pode mais usar arma. A senhora entendeu? Então tem que ter essa diferença da pessoa poder ter uma arma no seu estabelecimento, no seu táxi, né? Na sua lotação. Tem uma arma. Pelo menos eles vão saber, vão ter a dúvida se tem ou não tem a arma. Agora, eles podem ter arma.
né? E esse crime não enquadra, não é dos 3 que enquadram. Eles vão lá, assinam um termo de circunstancial e vão embora. Né? Então, essas questões nós temos que discutir. Né? Por que essas armas entram? Por que essas armas são raspadas? Por que essas armas são armas de uso militar? De onde é que vêm essas armas? Né? Então, questões que nós temos que discutir. Agora, tudo vem da base. Eu acho que enquanto nós não investir na educação, né, isso não tiver na grade curricular, lá na escola, né, nós vamos gastar milhões para ensinar meio ambiente, nós vamos gastar milhões para ensinar a educação no trânsito, nós vamos gastar milhões para ensinar o respeito à vida, enquanto não tiver na base da escola. Perfeito. A gente está chegando ao final do programa, mas eu queria fazer mais uma rodada ainda com os senhores, com o senhor e com a senhora, Olete, para a gente poder encaminhar o final, assim, o seu recado final aí, dona Olete, até falando como o trabalho da associação, né, e quais os próximos passos, enfim, o que vocês estão programando nessa questão de enfrentamento da violência mesmo, como sociedade civil. Bem, de parte da associação, nós, diretoria e associados, e amigos e moradores, né? A associação, ela é de todos, né? Não só de seus associados, mas de qualquer morador. O que a gente tem falado, inclusive, Clayton, nós comemoramos, sábado passado, agora recentemente, os 40 anos da associação. E a gente notou também, com esse clima, assim, bem insatisfatório, né, das pessoas, muitas pessoas não quiseram comparecer ao nosso jantar-baile que nós fizemos no Grêmio Náutico Gaúcho, que estava maravilhoso. Por quê? Alegavam que não tinha espírito para a festa. Então eu notei que quando se ia oferecer o convite, olha, vamos fazer isso, vamos fazer, né, você vai gostar. Eu não posso sair à noite, não estou saindo à noite, não saio sozinha, tenho medo. Muitas pessoas deixaram de comparecer ao evento da associação com medo de sair, medo de pegar táxi. A consequência na prática mesmo. Medo de tudo. Então, o que a associação bate muito nesse ponto é com a própria brigada, porque eu considero que a brigada faz o trabalho dela, normal, com os recursos que tem, né? Inclusive, a gente tem muito contato com o comandante, com os próprios brigadianos ali que fazem que circulam pelo bairro, né? Então, o que a gente gostaria que a brigada, assim, levasse a sério mesmo? A abordagem. Eu acho, para mim, que, no meu entendimento, que a abordagem é fundamental. Cidadão nenhum deverá ficar constrangido se alguém lhe ver na frente de um brigadiano, você mostrando os documentos para ele. Eu fico feliz, eu vou agradecer para essa pessoa, para esse nosso policial, o que ele está fazendo, que ele está cumprindo corretamente o trabalho dele. Porque quando falam porque o nosso bairro é assim, ele é um bairro plano, ele é um bairro que faz a mediação centro, bairro Menino Deus, Morro Santa Teresa, Zona Sul. Todos os bairros lindeiros ali é o nosso bairro. Em seguida o Parque Marinha, aquele belo parque maravilhoso, que recentemente foi inaugurada a iluminação pública ali, com a presença do prefeito, senhor José Fortunati, nós estávamos lá presentes, foi muito lindo, né? Então o que acontece? Em seguida vem o rio. Então o nosso bairro, ele é uma passagem ali. Tem muito andarilho, morador de rua. Inclusive, eu até postei no Face, uma palavra que eu disse que, no meu entendimento, eu, por exemplo, conheço quando o cidadão que está circulando não é morador do bairro. E essa pessoa, então, que teria receio que ela fosse confundida com alguém que não seria, né, que seria um delinquente, um bandido. Não foi isso que eu quis dizer. A gente nota, porque no interior é assim, Janta, tu concorda comigo? Não sei se do interior, tu é do interior. Para a gente caminhar ao final, dona Olete, porque a gente está no tempo aí. Rapidinho. A gente, observando as pessoas, você sabe, por exemplo, numa cidade, que aquela pessoa não é dali, que ele não é teu vizinho, que tu nunca viu aquela pessoa ali. É isso que eu quis dizer. Então, eu noto, pelo perfil e comportamento do sujeito, que ele não pertence ao nosso bairro.
E é verdade, isso é um fato. Então, só gostaria, para encerrar, não me alongando muito, que a brigada fizesse abordagem. Porque essa interpretação da Constituição Federal, do ir e vir, ela é uma segurança para todos. Só que tem que ser colocada e interpretada corretamente, né? Não pode abordar para defender o ir e vir do morador de rua, até infiltrando-se ali o bandido, e o nosso ir e vir fica cerceado, porque o bandido, ele transita livre. Agora nós temos que ficar atrás de grades, chaves e mais chaves, portão com arame em cima. Nós ficamos presos dentro de casa, né? Então a abordagem sim, em nome da Associação Brigada Militar, nossos queridos policiais, a abordagem é fundamental. Agora, abordar, algemar e não ter aonde colocar, aí já é outro problema também. Aí continua. Ok. Obrigada. Vereador Janta, recado final aqui para a gente encerrar o programa também. O recado final aos executivos, né, principalmente ao governo federal, é que nós queremos uma Porto Alegre da Copa. Essa Porto Alegre que nós queremos, tanto na segurança pública, mobilidade e na saúde. Nos dê a Porto Alegre que vocês deram aos visitantes da Copa do Mundo. Durante a Copa, os nossos índices de assalto, roubo e furto foram quase zero. Durante a Copa, nós tivemos um atendimento de saúde de primeiro mundo. E durante a Copa, nós pudemos andar na cidade de Porto Alegre, coisa que a gente não está conseguindo mais. Então, por favor, governo federal, governo estadual, nos dê uma Porto Alegre Copa do Mundo. Perfeito. Quero agradecer a sua presença, Dona Lete. Vereador Cláudio Janta, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Convido você a conferir a programação da TV Câmara na nossa página no Facebook. Muito obrigado mais uma vez. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.